Veneno entre as taças de cristal. A mansão Whitmore cintilava sob lustres de cristal. O jantar de noivado de Eleanor Whitmore e Charles Beaumont reunia familiares, amigos próximos e alianças cuidadosamente escolhidas. Eleanor, serena demais para uma noiva, ergueu a taça para o brinde final. O som do cristal ecoou. E segundos depois, ela cambaleou. O sorriso morreu antes do corpo tocar o chão. O médico confirmou. Veneno rápido, sem gosto, sem odor. Apenas uma taça estava contaminada. O problema era simples e aterrador. Todas as taças haviam circulado pela mesa, trocadas por engano, por hábito ou por cortesia. O jantar perfeito tornara-se uma cena de crime impecável. O inspetor Arthur Bell, convidado distante da família, assumiu a investigação. Ele pediu que ninguém deixasse a mansão. Descobriu-se que Charles, o noivo, havia erguido a taça de Eleanor minutos antes. Margaret Whitmore, madrasta da noiva, corrigira a posição dos copos. Julian, irmão de Eleanor, trocara as taças por distração. Lydia, a melhor amiga, servira o vinho. Henry Caldwell, advogado da família, recolhera copos vazios antes do brinde. Cada um tocara o cristal. Cada um tinha algo a ganhar. E todos pareciam mais preocupados com o testamento do que com a tragédia. Bell descobriu que Eleanor alterara seu testamento 3 dias antes do noivado. O novo documento retirava heranças de Julian, rompia acordos antigos com Margaret e colocava Charles como administrador temporário da fortuna, não herdeiro. Havia mais. Lydia estava endividada. Henry falsificara documentos no passado. Margaret perderia tudo caso Eleanor se casasse. Julian descobrira que não era filho biológico do patriarca. O veneno não era apenas químico, era emocional, cultivado por anos. A perícia revelou algo inquietante. A taça envenenada não era originalmente de Eleanor. Alguém planejara matar outra pessoa, ou contava que a taça seria trocada. Bell reconstruiu o jantar passo a passo. Percebeu olhares trocados, pausas calculadas. Um momento em que 2 taças ficaram lado a lado longe da mesa principal. O assassinato não fora impulsivo, fora adaptável. Antes de morrer, Eleanor murmurara algo quase inaudível. Bell finalmente decifrou. Não era para mim. Naquela mesma madrugada, o inspetor encontrou, escondida no quarto de hóspedes, uma pequena ampola vazia, idêntica a outra ainda não usada. Alguém planejara 2 destinos, ou ainda planejava. Bell fechou o caderno lentamente. O assassino não apenas estava livre, a história ainda não havia terminado. O inspetor não informou ninguém sobre a segunda ampola encontrada. Guardou-a no bolso interno do casaco, observando os convidados durante o café da madrugada. O detalhe mais inquietante não era a existência da ampola, mas o fato de ela estar lacrada. Alguém planejara um segundo envenenamento. Ou deixara uma saída caso o plano inicial falhasse. Bell percebeu que Henry Caldwell, o advogado, mantinha os olhos fixos na escada, como se esperasse alguém descer, ou não descer nunca. A autópsia revelou algo crucial. A dose era ligeiramente menor do que a necessária para uma morte instantânea. Bell concluiu que ou o assassino errou o cálculo, ou não queria matar Eleanor, apenas silenciá-la. Isso explicava a frase final da noiva. Não era para mim. O inspetor voltou à mesa do jantar. Reposicionou mentalmente cada taça. Apenas uma pessoa tinha conhecimento suficiente para ajustar doses e prever trocas. O problema. Essa pessoa não estava oficialmente na lista de suspeitos. Bell interrogou Margaret Whitmore novamente. Sob pressão, ela revelou que Eleanor pretendia anular o noivado após o jantar. Mas havia mais. Eleanor descobrira que alguém estava alterando discretamente heranças há meses, preparando o terreno para uma morte futura, não necessariamente naquela noite. O noivado era apenas o cenário perfeito. O assassinato começara muito antes do jantar, exatamente como Bell temera. Ao revisar o inventário, Bell percebeu algo alarmante. Havia uma taça de cristal a menos. Não foi usada. Não foi lavada. Não estava quebrada. Alguém a escondeu. Isso significava apenas uma coisa. O plano não terminou com Eleanor. Bell ouviu passos no andar superior. Subiu lentamente com a mão firme no corrimão. Atrás de uma porta entreaberta, encontrou a taça ausente, limpa, perfeita, pronta. Bell segurou a taça contra a luz. Nenhum resíduo visível, nenhuma impressão óbvia. Mas alguém estava planejando outro brinde. Do andar de baixo ouviu-se uma risada nervosa, curta demais para ser inocente. O inspetor guardou a taça como prova. O assassino ainda estava ali, e agora sabia que Bell estava perto demais da verdade. O inspetor Arthur Bell,
ordenou que todos se reunissem na sala principal. As cortinas foram fechadas. O fogo crepitava na lareira, lançando sombras acusatórias sobre os rostos tensos. Sobre a mesa, Bell dispôs a ampola vazia, a ampola lacrada, a taça desaparecida. O assassinato não foi um impulso, disse ele. Foi um plano com alternativas. Todos perceberam. O assassino estava entre eles e sabia disso. Bell revelou a verdade. A taça não era de Eleanor. O veneno fora calculado para Charles Beaumont. A intenção era provocar uma morte súbita após o casamento, garantindo o controle absoluto da fortuna sem levantar suspeitas imediatas. Mas Eleanor descobrira tudo. Ela trocara as taças discretamente ao perceber que estava em risco, acreditando que assim salvaria Charles. Não percebeu que a dose ajustada para um homem maior ainda seria fatal para ela. O sacrifício foi silencioso e trágico. Bell voltou-se lentamente para Henry Caldwell, o advogado. Foi ele quem alterou heranças ao longo dos meses, providenciou o veneno, manipulou a circulação das taças, escondeu a taça reserva para um segundo brinde se necessário. Henry pretendia incriminar Margaret, cuja perda financeira seria inevitável após a morte de Charles. Você não contava com Eleanor, concluiu Bell. Henry empalideceu. A taça perfeita escapou de suas mãos e estilhaçou no chão. Sem saída, Henry confessou. Anos antes, ele fora amante secreto da mãe de Eleanor. Se o passado viesse à tona, perderia tudo: carreira, fortuna e posição social. O casamento marcava o fim de sua influência sobre os bens da família. Eu não queria matá-la, murmurou, mas comecei isso muito antes daquela noite. Ao amanhecer, a polícia levou Henry Caldwell algemado. A mansão Whitmore parecia vazia demais para conter tanta verdade. Charles permaneceu sozinho na sala de jantar. Sobre a mesa, uma única taça intacta. Ele não brindou. O inspetor Bell observou à distância, certo de uma coisa. O veneno mais poderoso naquela casa não estava no cristal, mas nos segredos cultivados por gerações. O mistério do quarto trancado. O Hotel Ashcroft erguia-se como um relicário do passado. Corredores silenciosos, tapetes espessos e relógios que pareciam atrasar o tempo. Ali ocorria a convenção anual de escritores de mistério, reunindo mentes brilhantes e vaidades afiadas. Helena Wilmore, a estrela do evento, fora vista pela última vez às 10h30 da noite, retirando-se para o quarto 314. À meia-noite não compareceu ao jantar de encerramento. Às 7 da manhã, a camareira encontrou a porta trancada por dentro. O corpo de Helena jazia na poltrona, uma xícara de chá fria ao lado e um manuscrito inacabado sobre a mesa. A causa aparente, envenenamento. O detalhe perturbador, ninguém poderia ter entrado ou saído. Chamado discretamente pela administração, o detetive Arthur Bellamy, conhecido por resolver crimes onde a lógica parecia falhar, chegou antes da imprensa. Bellamy notou algo estranho. O quarto estava impecável demais. A cama intacta. A xícara posicionada com cuidado excessivo. E, sobretudo, o manuscrito, aberto exatamente na última página escrita. Ela sabia que não terminaria, murmurou. O médico confirmou. Veneno diluído no chá. Mas nenhum frasco, nenhum resíduo. A janela fechada, a fechadura intacta. Um quarto trancado, um crime impossível. Bellamy reuniu os principais presentes na noite anterior. Marcus Hale, editor e ex-amante, que lucraria com o próximo livro. Lydia Frost, jovem escritora ressentida, acusada de plagiar Eleanor. Harold Wilmore, marido distante, presente apenas por obrigação. Clara Vane, assistente pessoal, devotada demais para ser ignorada. Cada depoimento parecia sólido, até colidir com outro. Horários que não batiam, frases repetidas com precisão suspeita. Todos juravam não ter entrado no quarto. Bellamy percebeu. Não buscava quem entrou, mas quem convenceu Helena a não sair. O manuscrito revelou mais do que um romance. Helena escrevera sobre um crime fictício em que a vítima aceitava um acordo moral para proteger alguém. Bellamy confrontou Clara Vane. A assistente chorou, mas não negou. Helena estava doente. Terminal. E alguém, ainda desconhecido, a convencera de que sua morte salvaria uma reputação, uma carreira, talvez mais de uma. O veneno fora ingerido voluntariamente. A porta fora trancada por Helena. O assassinato perfeito, porque não exigiu violência. Mas quem plantou a ideia? Clara Vane permaneceu sentada, os olhos presos às folhas que tremiam levemente entre seus dedos. Não chorava. As lágrimas haviam parado. Como se o choro tivesse sido ensaiado e agora estivesse fora de cena. O detetive Arthur Bellamy observava em silêncio de pé, ligeiramente afastado. Ele sabia.
Aquele silêncio dizia mais do que qualquer confissão. Ela escreveu isso na noite em que morreu, murmurou Clara. Disse que precisava que alguém lesse, se algo lhe acontecesse. Bellamy deu um passo à frente. O manuscrito não era apenas uma história, era um testamento moral. Naquela noite, Bellamy convocou novamente os 4 suspeitos à sala de estar do hotel. A disposição era quase teatral. Poltronas formando um semicírculo, como um palco improvisado. Este não foi um assassinato comum, começou ele. Foi um crime de persuasão. Marcus Hale apertou o copo entre os dedos. Lydia desviou o olhar. Harold Wilmore manteve-se rígido demais. Clara permaneceu em silêncio. Helena não foi forçada, continuou Bellamy. Foi conduzida. Alguém fez com que ela acreditasse que morrer era necessário. O relógio da sala bateu 9 horas. Cada segundo parecia um julgamento. Ao retornar sozinho ao quarto 314, Bellamy notou o detalhe que antes passara despercebido. A fechadura não estava defeituosa, estava perfeitamente lubrificada. Alguém a mantinha assim há tempos. Sobre a escrivaninha, um envelope esquecido, sem nome. Dentro, apenas uma chave antiga, que não pertencia àquele quarto. Bellamy sorriu, quase imperceptivelmente. Então foi assim, murmurou. O truque não estava na porta, estava na antecipação. Na manhã seguinte, o corpo de Helena já havia sido levado. O hotel retomava sua rotina artificial. Malas, risos contidos, despedidas apressadas. Bellamy recebeu um bilhete anônimo na recepção. Ela escolheu morrer, mas alguém escolheu que ela acreditasse nisso. O detetive dobrou o papel lentamente. Ele já sabia quem arquitetara tudo. Mas provar era outra história. E pior, a pessoa ainda estava ali, observando, esperando. Naquela mesma noite, contrariando expectativas, Arthur Bellamy solicitou que ninguém deixasse o hotel. O salão principal foi preparado como um tribunal silencioso. Os 4 suspeitos sentaram-se exatamente onde haviam estado antes. Helena Wilmore parecia ainda presente. Não em corpo, mas em palavras, memórias e culpas. Senhores, disse Bellamy calmamente. O mistério do quarto trancado não foi um desafio mecânico. Foi psicológico. Um murmúrio percorreu a sala. Helena morreu sozinha, continuou Bellamy. Trancou a porta por dentro e bebeu o chá voluntariamente. Mas isso não a torna responsável pela própria morte. Bellamy caminhou lentamente pela sala. O verdadeiro crime foi cometido antes, quando alguém lhe ofereceu uma narrativa convincente o suficiente para que ela aceitasse o desfecho. Ele ergueu o manuscrito. Este livro não era ficção, era um ensaio de despedida. Marcus Hale empalideceu. Perguntei a mim mesmo, prosseguiu Bellamy. Quem lucraria com uma morte limpa, sem escândalo, sem suspeitas legais imediatas? Ele virou-se primeiro para Lydia Frost. Não foi você. Sua raiva era ruidosa demais. Depois para Harold Wilmore. O senhor perdeu mais do que ganhou. Por fim, Bellamy encarou Marcus Hale. Um manuscrito póstumo. Direitos integrais, uma narrativa controlada. Marcus levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Não, respondeu Bellamy. É preciso. Bellamy respirou fundo. O senhor não colocou o veneno no chá. Fez algo muito mais refinado. Convenceu Helena de que sua morte protegeria reputações, inclusive a sua. O silêncio tornou-se insuportável. Marcus baixou a cabeça. Ela acreditava que estava escolhendo, murmurou ele. Eu apenas mostrei o caminho. Exatamente, disse Bellamy. E por isso o crime foi perfeito. Nenhuma algema foi colocada. Nenhuma prisão feita naquela noite. Dias depois, o Hotel Ashcroft retomou sua quietude aristocrática. Marcus Hale renunciou publicamente à editora. O livro de Helena jamais foi publicado, por decisão expressa em testamento. Arthur Bellamy partiu sem olhar para trás, porque certos crimes não terminam em tribunais. Terminariam na consciência. E o quarto 314 permaneceu fechado. O relógio que parou à meia-noite. A mansão Blackmoor erguia-se solitária sobre a colina, cercada por pinheiros retorcidos, e envolta por uma névoa persistente que parecia nunca se dissipar por completo. Era início do inverno, e o vento frio assobiava entre as janelas altas como um aviso antigo demais para ser ignorado. Sir Edmund Blackmoor, antiquário renomado e homem de fortuna considerável, reunira ali 6 convidados para um fim de semana reservado. O convite fora curto, elegante e vago, algo que curiosamente despertara mais curiosidade do que desconfiança. Na biblioteca, o coração da mansão, repousava a peça mais famosa da coleção de Edmund. Um relógio de pêndulo do século XVIII, importado da França,
conhecido por jamais falhar. Seu tic-tac ecoava pela casa como um segundo coração. À meia-noite exata da sexta-feira, o relógio tocou 12 vezes. Nada parecia fora do lugar. Ainda assim, naquela mesma noite o tempo começaria a mentir. Os convidados chegaram ao longo da tarde. Lady Margaret Ashcroft, viúva impecavelmente vestida, cujo sorriso parecia sempre calculado. Dr. Henry Collins, médico da família, reservado e excessivamente atento aos detalhes. Arthur Clarke, jovem herdeiro falido, nervoso demais para alguém convidado a lazer. Eleanor Whitmore, secretária pessoal de Edmund, inteligente e observadora. Reverendo Thomas Hale, homem de fé, mas com olhos que evitavam certos olhares. Clara Whitfield, prima distante do anfitrião, recém-chegada do exterior. Durante o jantar, as conversas fluíram com falsa cordialidade. Havia histórias interrompidas, olhares trocados em silêncio e pausas longas demais. Edmund, no entanto, parecia satisfeito, quase triunfante. Algumas verdades, disse ele sorrindo ao erguer a taça, não sobrevivem ao tempo. Ninguém entendeu exatamente o que aquilo significava. Ainda. Pouco antes da meia-noite, Edmund retirou-se para a biblioteca, alegando precisar revisar alguns documentos antigos. O relógio marcava 11h47 quando a porta se fechou atrás dele. À meia-noite em ponto, todos ouviram o relógio tocar 12 vezes. Mas então, minutos depois, o som ecoou novamente. Uma única badalada, depois outra, e mais uma. Confusos, os convidados se reuniram no corredor. Quando finalmente abriram a porta da biblioteca, encontraram Sir Edmund Blackmore caído junto à escrivaninha, sem vida. Seus olhos permaneciam abertos, fixos no relógio, cujo pêndulo estava imóvel, parado exatamente à meia-noite. O tempo havia congelado, ou alguém o havia feito congelar. O Dr. Collins foi o primeiro a se aproximar do corpo. Declarou a morte com precisão desconfortável. Nenhum sinal evidente de luta, nenhuma arma visível. Ele morreu há pelo menos 40 minutos, afirmou. Mas o relógio tocou depois disso, murmurou Eleanor. Era impossível, ou não. O mecanismo do relógio foi examinado. Estava intacto, não havia sinais de defeito. Ainda assim, alguém jurava tê-lo ouvido tocar após a morte de Edmund. Se o relógio não mentia, então alguém estava mentindo sobre o tempo. À medida que a noite avançava, segredos começaram a emergir. Lady Margaret descobriu-se beneficiária recente de uma alteração no testamento. Arthur devia uma soma considerável a Edmund, dinheiro que jamais poderia pagar. O reverendo escondera cartas antigas que ligavam o anfitrião a um escândalo abafado. Clara discutiu violentamente com Edmund dias antes. Eleanor sabia mais sobre os negócios ilícitos do patrão do que admitia. E o Dr. Collins tinha acesso a substâncias capazes de simular uma morte natural. O tempo parecia avançar, mas o relógio permanecia parado, observando todos em silêncio acusador. Na manhã seguinte, enquanto a polícia ainda não chegara devido à tempestade, algo perturbador ocorreu. À 00:30, segundo os relógios de pulso, o velho relógio da biblioteca tocou mais uma vez. Uma única badalada. Todos estavam presentes. Ninguém se movia perto do relógio. Era impossível, a menos que o crime ainda não tivesse terminado, ou que a morte de Edmund não tivesse ocorrido quando todos pensavam. Eleanor percebeu primeiro. Se o horário da morte estivesse errado, então todos os álibis precisariam ser revistos. Quem esteve com Edmund após a meia-noite? Quem tinha motivo para atrasar ou adiantar o relógio? E por que alguém faria questão de manipular o tempo? Na escrivaninha, escondido sob um livro falso, encontraram um envelope lacrado com a inscrição: "Se eu morrer esta noite, observem o relógio." Dentro apenas uma frase: "O culpado acredita que o tempo pode ser controlado." O Dr. Collins ajoelhou-se ao lado do corpo com a calma de quem já vira a morte inúmeras vezes. Tocou o pulso, observou as pupilas, pressionou levemente o tórax. "Morte súbita", declarou. "Provavelmente cardíaca." Mas Eleanor notou algo sutil. Collins não verificara o relógio de pulso de Edmund, algo incomum para um médico tão meticuloso. Além disso, sua afirmação sobre o horário da morte fora feita antes de qualquer pergunta. O relógio de pêndulo parado à meia-noite parecia observar a cena com ironia. Com a manhã avançando, Eleanor pediu para ver os frascos médicos do Dr. Collins. Ele hesitou por um segundo, imperceptível para quase todos, fatal para quem estava atento. Entre os frascos, um chamou atenção: Digitalis. Um medicamento capaz de causar parada cardíaca se administrado em dose precisa. "Curioso", disse Eleanor. "Edmund não fazia uso disso."
Collins respondeu rápido demais. Mas poderia ter tomado sem saber. Foi então que Arthur Bellamy fez a pergunta decisiva. Então, por que o senhor disse que ele morreu há 40 minutos se o relógio da biblioteca estava parado? Silêncio. O relógio não marcava o tempo. O Dr. Collins, sim. Eleanor finalmente reuniu todos na biblioteca. Edmund morreu antes da meia-noite, afirmou. O relógio foi parado deliberadamente para criar um falso horário da morte. Ela explicou. Collins administrou a digitalis mais cedo, durante uma visita de rotina. Parou o relógio exatamente à meia-noite para fixar um horário conveniente. Mais tarde, acionou manualmente o sino, criando a ilusão das badaladas após a morte. Contava que ninguém questionaria a palavra de um médico. O erro, concluiu Eleanor, foi acreditar que podia controlar o tempo, sem ser traído por ele. O relógio voltou a funcionar não por acaso, mas porque Collins, nervoso, esqueceu de travar o mecanismo novamente. Encurralado, Collins não gritou, não negou, apenas suspirou. Edmund ia me destruir, disse. Ele descobriu antigos erros meus, vidas perdidas, processos abafados. Lady Margaret levou a mão à boca. O reverendo fechou os olhos. O tempo finalmente avançava. Quando a polícia chegou, Collins foi levado sem resistência. O relógio marcou 6h17, o mesmo horário anotado no caderno de Edmund. Antes de deixarem a mansão, Eleanor voltou sozinha à biblioteca. Abriu a gaveta secreta da escrivaninha e encontrou um segundo envelope. Dentro, apenas uma frase escrita pela mão firme de Edmund. Nem todo crime termina quando o culpado é revelado. Eleanor ergueu os olhos para o relógio. Ele seguia funcionando. Mas agora, ela sabia que o tempo também guarda segredos. O caso das 3 chaves de prata. A chuva golpeava as janelas da antiga mansão Elcott, como se quisesse entrar à força. Lá dentro, o perfume de tabaco, couro e vinho envelhecido misturava-se ao murmúrio dos convidados. Barnaby Elcott, o famoso milionário excêntrico, havia enviado convites pessoais, e tão misteriosos quanto sua própria reputação. A lista era curta. Dr. Lionel Carr, médico respeitado, sorriso cortante e olhos que nada revelavam. Marion Hale, escritora de romances de viagem que dizia nunca mentir. Ironia para alguém cujo ofício é criar histórias. Victor Rowan, negociante internacional de temperamento explosivo. Iris Lang, viúva recente e calmamente perigosa. Hugo Mason, advogado de fala mansa e fama impecável. Pouco antes da sobremesa, Barnaby levantou-se com o gesto teatral que lhe era favorito. Meus amigos, esta noite será lembrada. Há segredos nesta sala que precisam vir à tona. Segredos que envolvem todos vocês. Mas a fala não acabou. Seu corpo vacilou, os olhos reviraram, e ele tombou diante deles. 12 minutos depois estava morto. O pânico explodiu, mas não durou muito. O mordomo, Sr. Farley, homem rígido e devotado, lacrou a casa e chamou a polícia. Antes que chegassem, Marion encontrou algo no bolso interno da jaqueta do anfitrião. Uma pequena chave de prata, pendurada num delicado cordão. Ela não contou aos outros. A polícia demoraria algumas horas devido à tempestade. O grupo, inquieto, começou a rondar a mansão. E foi Hugo quem descobriu. Atrás de um painel de madeira no escritório, havia um cofre pesado, embutido na parede. O mostrador digital piscava como à espera. Curioso notar, Barnaby nunca havia mencionado possuir um cofre. Mais curioso ainda, estava vazio. Nenhum documento, nenhum ouro. Nem a fabulosa coleção de diamantes herdada de seu avô, mencionada em artigos desde a década anterior. Mas havia uma meia frase escrita a giz no fundo do cofre. 3 chaves, 3 pecados. Foi Iris, silenciosa até então, quem soltou a frase que gelou a todos. Eu encontrei uma chave, no meu bolso, e juro que não estava ali antes. Quando ela tirou o pequeno objeto, Marion a reconheceu imediatamente, idêntica à sua. E então Victor pigarreou contrafeito. Eu também tenho uma. 3 chaves de prata, 3 convidados. Barnaby estava morto. E seu cofre vazio como um túmulo. Com o relógio da casa batendo meia-noite, as máscaras caíram lentamente. Hugo Mason confessou primeiro. Barnaby tinha provas que o ligavam a desfalques discretos durante a administração de uma fundação e exigia pagamentos silenciosos. Victor Rowan revelou o seu. Barnaby ameaçava destruir sua carreira ao expor acordos ilegais com comerciantes estrangeiros. A chave havia chegado em uma carta semanas antes, acompanhada de uma nota. Um dia você pagará. Iris Lang foi a terceira a desabar.
Barnaby possuía uma carta escrita por seu falecido marido. Nela, admitia uma fortuna desviada, hoje guardada por Iris, sob juramento de jamais admitir. Barnaby a chantageava com elegância e crueldade. Restavam duas pessoas sem chaves: Marion e Lionel. Ambos negaram saber de qualquer pacto, mas Marion sentiu o peso oculto da chave que escondia. E Dr. Lionel, até então sereno, finalmente falou. Eu examinei Barnaby há 3 meses. Ele sabia que estava doente. Coração frágil, mas não o suficiente para cair morto após uma taça de vinho. Ele encarou cada um dos presentes como bisturi. A morte dele não foi natural. Quando a luz oscilou devido à tormenta, Marion tomou coragem e contou sobre sua chave. Encontrei no bolso dele quando caiu, como se tivesse sido deixada lá. 4 chaves. Não. A dela era igual, mas mais leve. Dr. Lionel a examinou com um olhar clínico. Esta não abre nada. É uma cópia. Uma distração. Silêncio. Agora todos suspeitavam de todos. E então alguém desapareceu. O Sr. Farley, dantes impassível, não estava em lugar nenhum da mansão. Sua bicicleta não estava no galpão. Quando voltaram ao escritório, o painel estava aberto outra vez. E havia agora documentos espalhados pelo chão, como se alguém procurasse algo e tivesse sido interrompido. Um bilhete rasgado repousava no carpete. Se encontrou às 3, o último passo é... O final faltava, e o relógio marcava 2h17. Foi Marion quem entendeu. Barnaby não queria que ficássemos esperando a polícia. Ele arquitetou isso. Ao seguirem pelo corredor oeste, descobriram uma porta simples que ninguém reparara antes. A fechadura, pasmem, aceitava as 3 chaves verdadeiras simultaneamente em encaixes separados. Quando giraram os mecanismos, a porta cedeu com um estalo úmido. Dentro havia uma pequena sala de pedra. Um único objeto dominava o cenário. Uma caixa escura de madeira coberta por poeira. Não houve consenso, mas Victor, impaciente, levantou a tampa. Vazia, exceto por um envelope. Hugo, tremendo, leu em voz alta. A mentira une, a verdade destrói. Quem aqui cruzar a porta carrega sangue nas mãos. Minhas riquezas não estão neste mundo. Quem sobreviver à busca, saberá onde estão. A caixa estalou, e o fundo falso se soltou, revelando um mapa lacrado com cera vermelha. Isto vale mais que diamantes, sussurrou Iris. Nada mais foi dito. Eles se entreolharam, cada um calculando riscos e lealdades, porque o mapa não era grande o bastante para todos segurarem ao mesmo tempo. E foi então que um porta estourou ao fundo do corredor. Passos apressados. Uma sombra. Uma figura alta, encharcada pela chuva, brandindo algo metálico. Dr. Lionel soprou. Farley. Mas seria? A luz apagou. O grito que ecoou depois jamais foi identificado como de quem o proferiu. O corredor úmido ecoava com passos nervosos. No centro, a porta secreta finalmente cedeu com um estalo grave. Lá dentro, uma caixa de ferro repousava sobre um pedestal de mármore antigo. Ao lado dela, um mapa dobrado exibia rotas traçadas à mão, todas levando ao mesmo local, o coração da mansão. Quando os convidados estenderam a mão para pegar o mapa, uma corrente de ar soprou velas distantes e um sussurro percorreu o salão, como se as paredes respirassem. Alguém nos guiou até aqui, murmurou Clara, a voz quase falhando. Barnaby, o mordomo que ficara em silêncio a noite toda, finalmente avançou. Não era um crime que tentávamos evitar, disse ele, mas sim, uma escolha. Ele explicou o segredo guardado por gerações. O dono anterior da mansão, desaparecido sem explicação, havia deixado um cofre com instruções claras. 3 chaves, 3 convidados, um único herdeiro capaz de manter o legado vivo. A caixa foi aberta. Lá dentro não havia ouro, nem joias. Apenas um envelope selado e um anel de sinete. O envelope trazia apenas uma frase. A mansão pertence a quem descobriu a verdade sem derramar sangue. Os 4 trocaram olhares, confusos, exaustos, aliviados. No topo do envelope, um nome. Clara Whitmore. Ela empalideceu. Barnaby fez uma reverência. Seu avô foi o último verdadeiro dono desta casa, Srta. Whitmore. Estas paredes a aguardaram, e nós também. O frio da noite deu lugar ao calor da lareira quando retornaram à sala principal. A mansão, antes hostil, parecia respirar aliviada. As sombras se recolheram. A tempestade do lado de fora cessou. Clara olhou para os demais. A casa é minha. Mas nenhum de nós sairá daqui igual ao que chegou. E naquela noite, sem mais segredos, os convidados brindaram, não pela fortuna, mas pelo fim do medo que pairava há décadas. O último trem para Wexford
O relógio da estação Victoria marcava 10h35 da noite quando o apito cortou a neblina. Passageiros apressavam passos. Casacos sacudiam gotas de chuva. E o trem noturno para Wexford aguardava, imponente, como se ele próprio soubesse que aquela viagem mudaria vidas. Entre os que embarcavam estava Eleanor Finch, professora de história recém-aposentada, a bolsa de couro pendurada no braço e um olhar atento que poucos percebiam. Ela sabia que era boa observadora e gostava de ser subestimada. No vagão de segunda classe, os futuros suspeitos da noite se distribuíam. Sr. Callum Pearce, corretor da bolsa em queda livre, mãos trêmulas e olhar compulsivo para o relógio. Sra. Violet Arbery, viúva elegante, sempre com uma taça imaginária entre os dedos. Sr. Bramwell Orr, advogado de reputação imaculada, ao menos até ali. Srta. Lily Hart, dama de companhia viajando sozinha, o que por si só já parecia estranho. Major Harrison, militar reformado, cicatrizes no rosto e na alma. E no compartimento mais isolado, Sr. Theodore Blackwell, o homem que horas depois seria encontrado morto. Eleanor reparou nele por acaso. Alto, pescoço rígido, olhos que examinavam a plataforma como quem espera encontrar alguém e teme encontrá-lo ao mesmo tempo. Às 10h37 exatas, o trem partiu, engolindo neblina, vapor e segredos. A madrugada avançou tranquila, ao menos parecia. O trem seguia veloz pela planície enevoada quando um grito abafado ecoou pelo vagão. Uma camareira pálida como leite derramado cambaleou para fora do compartimento 7. Ele não se mexe. Soluçou. Curiosos surgiram como corvos. Eleanor foi uma das primeiras a se aproximar. Dentro do compartimento repousava o Sr. Blackwell, imóvel, olhos cerrados, respirando. Não, ele já não respirava. A posição era estranhamente pacífica, como alguém que adormecera lendo. Não havia sangue, não havia sinais de luta. Mas havia contradições. O compartimento estava trancado por dentro. A janela semiaberta mostrava sinais de ter sido forçada antes, mas agora estava emperrada. E um detalhe que Eleanor notou, mas não comentou, um fino risco avermelhado no lóbulo de sua orelha, uma marca que parecia insignificante, porém não era. O condutor declarou o óbvio. O senhor está morto. E o inevitável. Ninguém entra ou sai. Estamos a caminho. Resolveremos em Wexford. Mas Eleanor já sabia. Quando chegassem, as peças poderiam desaparecer. Com o condutor assumindo o papel relutante de autoridade, os passageiros foram acomodados no vagão comum, desconfortáveis, inquietos, observando uns aos outros. Eleanor fez o que sabia fazer melhor, ouvir sem ser notada. Violet Arbery. A viúva limpava uma lágrima que não parecia verdadeira. Conheci o Sr. Blackwell, superficialmente, afirmou, mas suas mãos tremiam quando disse seu nome. Era medo, não tristeza. Major Harrison. Postura rígida, maxilar contraído. Servi com o irmão dele muitos anos atrás. Silêncio pesado se seguiu. Parecia arrependido de ter dito tanto. Lily Hart. A jovem dama de companhia confessou. Ele me entregou um envelope antes de dormir. Pediu que eu o guardasse. Eleanor viu pânico sincero nos olhos dela e o tipo errado de coragem. Bramwell Orr. O advogado ensaiava um discurso de inocência antes mesmo de alguém acusá-lo. Eu o vi apenas na estação. Não falei com ele. Exatamente o tipo de frase que faria um detetive desconfiar. E fez. Callum Pearce. Tremia, suava e mantinha as mãos enfiadas nos bolsos. Não tenho nada a ver com isso. Mas Eleanor percebeu um recorte de jornal amassado caindo de seu paletó, com o nome Blackwell circulado com tinta. Quando o trem entrou em um túnel, as luzes oscilaram. Eleanor percebeu que algo muito maior se movia ali. E não só o trem. Às 3h14, Eleanor encontrou Lily sentada sozinha, abraçando o envelope. Ele disse que alguém viria atrás disso, sussurrou a jovem. Eleanor pediu que ela o abrisse. Lá dentro havia apenas uma frase. Quando o trem parar, a verdade descerá primeiro. Antes que pudessem discutir, o vagão tremeu violentamente. O trem desacelerou, não na estação, mas no meio de um campo coberto pela névoa. O condutor correu pelos corredores. Alguém puxou o freio de emergência. Quando as portas se abriram, Violet Arbery saiu correndo para o escuro, sem explicação. Major Harrison foi atrás. Os outros hesitaram. Eleanor observou o compartimento trancado outra vez. Agora estava desbloqueado. Dentro dele, o corpo havia sumido. A janela antes emperrada estava aberta, balançando ao vento. E no assento apenas um objeto.
Um relógio de bolso parado às 10h37, o exato segundo em que o trem partira. Eleanor sorriu, não por alívio, mas pela certeza. Tudo aquilo estava apenas começando. E a frase no envelope agora soava diferente. A verdade desceu, e fugiu antes que alguém pudesse detê-la. A neblina envolveu o trem. Vozes ecoaram lá fora. Eleanor se levantou, ajeitou o casaco e murmurou. Então vamos à caça, Sr. Blackwell. O trem permaneceu parado no meio do nada, com um assassino, um morto desaparecido e um mistério que ainda nem revelara metade do que escondia. O trem permanecia imóvel, engolido pelo branco da madrugada precoce. O silêncio lá fora era tão sólido que parecia uma parede. Eleanor desceu com cuidado, o casaco puxado até os ombros. Violet e o Major se enfiaram na neblina alguns minutos antes, mas não havia sinal deles agora. Nem passos, nem vozes. Era como se a névoa tivesse engolido ambos. A jovem Lily se aproximou tremendo. Você acha que ele está vivo? Eleanor não respondeu. Aquela chance da vítima caminhar por conta própria era improvável. Mas tudo já parecia improvável desde que o trem partira. De volta ao vagão, Eleanor examinou o objeto deixado no assento vazio. O relógio de bolso era simples, prateado, sem ornamentos. Mas atrás da tampa, gravado com precisão, havia um nome. Para TB por sua última entrega. G. T.B. Theodore Blackwell. I. Harrison. Eleanor inspirou fundo. O Major não correu para ajudar Violet, murmurou. Ele correu para terminar o que começou. Lily arregalou os olhos. Então ele matou o Sr. Blackwell? Ou tentou, disse Eleanor. E agora pode estar tentando recuperar o corpo. Guiados por uma lanterna fraca, Eleanor e Lily avançaram pelo campo. Cada passo prendia o ar, cada forma sugeria perigo. Foi Lily quem tropeçou primeiro. Ali! Deitado encostado a uma árvore baixa, estava o corpo do Sr. Blackwell, ainda imóvel, ainda aparentemente morto, mas agora amparado no colo da Sra. Violet Arbery. Ela levantou o rosto, olhos marejados. Eu tentei salvá-lo. Tarde demais. E atrás dela ecoou uma voz áspera. Ninguém vai salvar ninguém agora. O Major Harrison emergiu da neblina com uma pistola engatilhada. Ele merecia, rosnou Harrison. Tive anos para pensar nisso. O irmão dele não morreu em batalha. Blackwell vendeu informações e o deixou morrer. Violet levantou a cabeça. Blackwell estava vindo confessar e se entregar. Eu sabia. Ele abaixou a arma por um instante. Dúvida, arrependimento, raiva misturados num só golpe. Mas Eleanor enxergou o detalhe fatal. A mão esquerda de Blackwell mexeu. Mínimo, mas suficiente. O suposto morto estava vivo. Major, disse ela com firmeza. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Por momentos longos, só se ouviu o vento. Então, o Major fechou os olhos, soltou a arma e desabou de joelhos. Com a arma fora de alcance, Lily correu até o corpo. Blackwell abriu os olhos, fracos, mas vivos. Uma agulha pequena ainda presa ao colarinho explicava tudo. Um sedativo forte, administrado por alguém que planejava desacelerar o coração, não matá-lo. Ele ia enfrentar o que fez, disse Violet. Mas o Major não acreditou. O grupo retornou ao trem empurrando a neblina. O condutor preparou uma maca improvisada. O maquinista, aliviado, puxou a alavanca. Às 5:02 da manhã, sob o primeiro brilho da aurora, o trem seguiu viagem. Eleanor sentou-se ao lado de Lily, os olhos no relógio parado. Você vai entregá-lo? Perguntou a jovem. Eleanor sorriu, com o rosto meio escondido pela luz da manhã. Só quando souber se ele merece tê-lo de volta. Horas depois, já em Wexford, Eleanor caminhou pela plataforma. Os passageiros se dispersavam. Violet apoiando Blackwell, Lily segurando a mala da jovem, Harrison escoltado. O relógio da estação marcava a hora certa. E quando Eleanor abriu novamente o de bolso, o ponteiro do segundo deu um salto. 10h37. 10h38. Ela guardou o objeto no casaco. Tudo continua, murmurou. E saiu para o dia nascente, pronta para o próximo caso. Sussurros na Casa das Sombras. A neblina parecia nascer do chão enquanto Nora Beckett atravessava a estrada estreita que levava ao vilarejo. As casas surgiam e desapareciam como lembranças mal resolvidas. Ela não queria estar ali. Nunca quisera. A herança chegara por carta. Uma casa antiga, isolada, deixada por uma tia distante com quem mal falara em vida. A residência erguia-se no alto de uma colina baixa, envolta por árvores retorcidas e um silêncio espesso. Não havia sinal de abandono, mas tudo parecia parado no tempo.
Ao entrar, Nora sentiu o peso de anos de histórias não contadas. O ar cheirava a madeira antiga e a algo metálico, quase imperceptível. Naquela noite, exausta da viagem, deitou-se sem desfazer completamente as malas. Ao amanhecer, despertou com um sobressalto. Sobre o travesseiro, dobrado com cuidado excessivo, havia um bilhete. Você não devia ter vindo. A caligrafia era elegante, precisa e inconfundível. Nora a reconhecia de recortes antigos, cartas guardadas em arquivos. Pertencia a alguém declarado morto havia mais de 20 anos. Ela sentiu o frio se espalhar, não pelo medo do sobrenatural, mas pela certeza de que alguém, em algum lugar daquela casa, conhecia um segredo muito antigo. O vilarejo parecia pequeno demais para esconder segredos, e grande demais para revelá-los facilmente. Na manhã seguinte, Nora caminhou até a praça central, observada por olhares curiosos que se desviavam rápido demais. Na pequena biblioteca local, encontrou jornais antigos. A caligrafia do bilhete coincidia com a de uma mulher que desaparecera décadas antes, oficialmente vítima de um acidente doméstico. O corpo fora encontrado na própria casa, a mesma que agora pertencia a Nora. Nada nos registros indicava suspeita. Ainda assim, as reportagens evitavam detalhes, frases cortadas, parágrafos vagos. O tipo de escrita que não esclarece, apenas encerra. Ao voltar para casa, Nora percebeu algo fora do lugar. Um livro retirado da estante, aberto sobre a mesa. Não era qualquer livro, mas um de seus próprios romances, sublinhado em uma página específica. A frase marcada dizia: "O assassino nunca precisa correr, ele só precisa esperar." À noite as luzes piscaram. Passos ecoaram no andar de cima. Quando subiu para verificar, não encontrou ninguém. Apenas uma porta que jurava ter mantido trancada, agora entreaberta. Alguém estava brincando com ela. E não era para assustar, era para direcionar. O quarto no fim do corredor sempre parecera diferente. Frio demais, silencioso demais. Era ali que a antiga moradora fora encontrada morta. Oficialmente um acidente, oficialmente sozinha. Nora decidiu examinar o local com cuidado. O quarto não apresentava sinais de luta, mas havia algo estranho. A fechadura interna estava quebrada por dentro, como se alguém tivesse forçado a saída, não a entrada. Sob o assoalho, Nora encontrou um compartimento escondido. Dentro, cartas nunca enviadas, um medalhão e uma fotografia rasgada. Na imagem, a antiga moradora não estava sozinha. Ao seu lado, via-se parcialmente o rosto de outra pessoa, alguém que Nora reconheceu imediatamente. Uma figura respeitada do vilarejo. Alguém ainda vivo, alguém acima de qualquer suspeita. Naquela noite, o bilhete voltou a aparecer, desta vez mais longo. A casa não guarda fantasmas, guarda provas. Nora percebeu que não estava sendo ameaçada. Estava sendo convidada. Nora passou a madrugada relendo as cartas encontradas sob o assoalho. À primeira vista, eram confissões amorosas e relatos banais do cotidiano, mas alinhadas em ordem cronológica, revelavam algo mais preciso. Horários, encontros, pequenas tensões repetidas. Havia um padrão. Sempre o mesmo nome surgia nas entrelinhas, nunca completo, sempre insinuado. Um homem respeitado, frequentador assíduo da casa visto como protetor da antiga moradora após a morte do marido. Nos jornais, esse homem aparecia como testemunha-chave do suposto acidente. Fora ele quem encontrara o corpo. Fora ele quem insistira que não chamassem a polícia imediatamente. E fora ele quem, segundo registros recentes, ainda cuidava informalmente da manutenção da casa. Nora sentiu um arrepio lúcido. Não estava diante de um mistério antigo demais para ser resolvido. Estava diante de um erro que ninguém tivera coragem de corrigir. Usando mapas antigos da casa, Nora refez mentalmente a noite da morte. A posição do corpo, a fechadura quebrada por dentro, a ausência de sinais de luta. Não foram um acidente. A vítima fora empurrada após uma discussão, não com força, mas com cálculo. A queda não a matou imediatamente. O que a matou foi o atraso, o silêncio, a decisão de esperar. O assassino fechara a porta, encenara o quarto trancado e descera as escadas calmamente. Depois, horas mais tarde, retornara como o homem preocupado que ouvira um barulho estranho. A frase sublinhada no livro de Nora agora fazia sentido demais. O assassino nunca precisa correr. Ele só precisa esperar. O bilhete não era ameaça, era explicação. Na última noite, Nora deixou as luzes da sala acesas. Não se escondeu. Não trancou a porta. Ele veio como sempre vinha, sem anunciar, seguro de sua autoridade silenciosa. Parou ao vê-la sentada, as cartas organizadas sobre a mesa, o medalhão ao centro.
Você entendeu, disse ele sem surpresa. Sim, respondeu Nora. E você contou com isso? Ele suspirou cansado. Não tentou negar. Explicou com a serenidade de quem acreditara, por décadas, que fizera o necessário para preservar reputações, evitar escândalos, manter o vilarejo em paz. Foi um empurrão, disse. Não planejei matar, mas planejou não salvar, respondeu Nora. O silêncio que se seguiu foi definitivo. Na manhã seguinte, Nora entregou tudo. As cartas, o medalhão, a reconstrução detalhada, o motivo, o método, o encobrimento. O vilarejo acordou diferente, não em pânico, em vergonha. O homem foi preso sem resistência. Não houve protestos. Apenas portas fechadas cedo demais e cortinas que se moveram discretamente. A casa, pela primeira vez, ficou realmente vazia. Antes de partir, Nora deixou um último bilhete sobre a mesa da sala. Provas não pedem vingança, pedem voz. E foi embora sem olhar para trás. Meses depois, o livro foi publicado, não como romance, como relato. A casa foi vendida. O vilarejo seguiu existindo, menor, mais quieto, mais honesto. E Nora Beckett nunca mais recebeu bilhetes. Porque a Casa das Sombras, enfim, havia entregado tudo o que guardava.